Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos a mais uma aula. Essa aula de hoje é mais um bate-papo, mais para a gente ter uma introdução do que a gente chama de tools, ou ferramentas, e por que é importante a gente ter essa aula, tá? Vamos lá, né? Se a gente voltar no passado, né? Antigamente, quando a gente desenvolvia sistemas há 20 anos atrás, há 10, 15 anos atrás, não tínhamos tantos recursos como temos hoje. Então hoje o ecossistema de tecnologia ele é muito mais amplo, né, do que era lá no passado. E eu, né, que sou mais velho, né, programador mais antigo, e com certeza vocês devem conhecer pessoas que também trabalharam nessa época, não tínhamos tantos recursos para poder trabalhar como temos hoje. Hoje temos muitas ferramentas que facilitam demais o desenvolvimento, facilita demais a vida de todos os desenvolvedores e também faz com que a gente ganhe tempo em nossos projetos, né? Faz com que a gente ganhe tempo em tudo que nós estamos produzindo, né? E hoje qualquer desenvolvedor, qualquer programador, ou de back-end, ou de front-end, ou desktop, você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter a noção das ferramentas que você tem à sua disposição, daquilo que você pode utilizar para desenvolver aplicações. Então essa aula é uma aula introdutória, mas para vocês começarem a entender esse mecanismo, né, esse ecossistema e do porquê é tão importante a gente começar dessa forma. Então vamos lá. A programação hoje ela é muito orientada a serviços, né? Então hoje você tem muitos serviços para colocar no teu software, para colocar naquilo que você está desenvolvendo. E você ganha tempo com tudo que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, hoje, né, falando um pouco mais antigamente, tudo que a gente ia desenvolver, a gente tinha que fazer na mão, né? Então você tinha que programar tudo, você tinha que criar tudo era na raça, né? Tudo com muito sacrifício. E a gente tinha quais eram as ferramentas que a gente tinha lá no nosso passado, né? No passado você tinha uma linguagem de programação e você tinha um banco de dados. Né? Era basicamente isso. Então você tinha lá uma linguagem de programação. Eu programo em Delphi, eu programo em Pascal, eu programo em Clipper, eu programo em Python, eu programo em Visual Studio. Então era isso daí. Então você tinha uma linguagem de programação, né? Onde era o código era feito, tudo ali era programado. E você tinha uma ferramenta ali de banco de dados. Então você tinha na época ali o Paradox, o Axis, né? Depois surgiu o SQL Server, surgiu o Oracle, e foram surgindo outros bancos de dados. Depois nós vamos aprofundar em cada item, né? Mas essa aula hoje é uma aula introdutória, só para vocês entenderem como que o mecanismo funciona, tá? Então antigamente a gente tinha basicamente esses dois fatores, tá? Então você tinha ali uma ferramenta para desenvolver e uma ferramenta de banco de dados que a gente chamava então nossa camada de persistência, né? Então nossa camada de persistência, ou seja, era o lugar onde eu gravava minhas informações, onde todas as informações, né, daquilo, um cadastro de clientes, então o cadastro de clientes estava ali. Um cadastro de usuário também estava ali. Um cadastro de locação de filme, tinha muita locadora, usava, né, ali os softwares antigamente. Isso. Então a gente tinha basicamente isso. Esse era os serviços disponíveis que tínhamos na época. Aí com o tempo foram surgindo mais recursos, né? Mais ferramentas aí para poder melhorar a nossa aplicação, mas tudo se baseava nisso, tá? Aí depois foram surgindo outras linguagens, né? Começaram a separar as responsabilidades, aí começamos a separar ali, né? Front-end, back-end, começamos a ter ferramentas web e outras coisas, mas tudo era muito simples, né? Então tudo que a gente precisava fazer, a gente tinha que programar e fazer tudo na mão. Por exemplo, eu quero fazer um log da minha aplicação, né? Então eu quero ter aqui uma ferramenta de log para eu poder registrar tudo que está acontecendo, para eu registrar quando entra um usuário novo, para eu registrar um erro. A gente tinha que fazer isso na mão, você tinha que programar uma rotina de log, você tinha que dentro da sua aplicação criar isso, gravar isso numa tabela, gravar no banco de dados, você tem um banco de log. Ou seja, então você tinha mais tempo de desenvolvimento apenas para ter o log. E acabava que não tinha. Eu preciso de uma ferramenta aqui para fazer a autenticação do usuário. Então a gente tinha que criar a ferramenta de autenticação, você tinha que criar a tela de login, criar o banco de dados de usuário, fazer todo o controle de senha, tudo mais. Então tudo era na mão, né? Isso era como a gente fazia antes, né? Então esquece passado, vamos viver futuro. O futuro é agora e o futuro é muito melhor e muito mais interessante. E é o futuro que é o que vocês estão vivendo hoje, né? Então
O que eu hoje para mim é o futuro, para vocês é o presente, é um presente maravilhoso. Então por isso que é importante vocês entenderem, tá? Antes de você começar a aprender linguagem de programação, por isso que eu falo, não seja afoito em aprender linguagem. Eu vejo muita gente falar, nossa, eu tenho que aprender, eu vou fazer um curso de Pascal, vou fazer um curso de Java, vou fazer um curso... Não, primeiro, entenda como funciona o ecossistema, entenda as ferramentas que você tem disponível para poder desenvolver, e então vamos aprender a programar. Então, o que temos hoje, né? Então, por exemplo, eu vou desenvolver uma aplicação, né? Eu quero um app para celular, por exemplo. Aí eu preciso criar uma autenticação de usuário, um cadastro de usuário. Então hoje temos ferramentas para isso, né? Temos serviços, que nem temos o Firebase do Google, né? Então temos o Firebase, dentro do Firebase eu tenho toda a parte de autenticação, né, já pronta. Então eu consigo simplesmente conectar meu software, meu aplicativo ao Firebase, e eu já utilizo uma ferramenta de autenticação. Eu não preciso então desenvolver toda uma lógica de autenticação, eu posso usar algo pronto. Eu quero ter uma ferramenta de log. Temos várias ferramentas de log hoje já pronta de mercado, onde você só precisa conectar o seu aplicativo nele. Até o Firebase também tem toda uma parte de log. E então você consegue, sim, de forma muito simples e muito fácil, você consegue ter toda a parte de log do seu sistema. Então você não precisa desenvolver algo complexo para gravar os logs. Temos uma coisa pronta. Eu preciso enviar um push para o celular, né? Ou seja, aqueles push de mensagem. Alguém curtiu tua foto, o pedido aprovado. Nossa, eu vou ter que criar. Não precisa criar. Temos isso pronto também. Dentro do Firebase você consegue usar de forma gratuita, tá? Dentro do Firebase você tem já um serviço pronto para fazer toda a parte de envio de mensagem. Então você não precisa criar nada gigantesco para isso. Você precisa simplesmente, ou seja, usar o que já está pronto e conectar na tua aplicação. Eu preciso de uma ferramenta de eventos, né? Por exemplo, sempre que o usuário finalizar a compra em um carrinho, eu quero startar um processo de separação de pedido do estoque, eu quero já separar o processo de gerar boletos, tudo simplesmente automaticamente quando ele encerrar ali a compra. Ou seja, né? Então isso é uma arquitetura baseada em eventos. A arquitetura baseada em eventos é bem isso, né? Ou seja, quando algo acontece, eu quero que automaticamente algo aconteça. Eu preciso criar isso, criar uma camada de desenvolvimento. Não, hoje você tem ferramentas prontas exatamente para poder fazer todos esses eventos. Eu quero criar uma ferramenta de chat aqui, uma ferramenta onde eu consiga mandar uma mensagem para o meu usuário em tempo real e conversar com ele. Eu vou ter que desenvolver tudo do zero? Não, você vai usar uma ferramenta pronta lá, um WebSocket, né? Vai usar ali e vai conseguir fazer toda essa parte de transação ali, conversar com o seu usuário em tempo real e criar uma aplicação de chat. Eu preciso também de uma ferramenta aqui para guardar imagens online. Temos ferramenta de cloud, né? Então isso você tem no AWS, você tem no Azure e tem em outras plataformas, até no próprio Firebase também, você consegue salvar imagens em nuvem e consumir essas imagens, tá? Então você não precisa fazer nada mirabolante no teu app. Simplesmente você vai conectar esses serviços e automaticamente você consegue fazer o upload de imagem, fazer download de imagem e mostrar essas imagens para o teu usuário. Eu quero ter uma ferramenta aqui de banco de dados rápido, né, que a gente chama de banco de dados in memory, né? Ou seja, tudo que o usuário consulta muito, tudo que precisa ser muito rápido, eu preciso ter isso. Hoje temos ferramentas para banco de dados in memory, né? Então temos ferramentas ali que vai te prover isso. Você só precisa conectar o teu app, configurar, criar as tabelas e enviar as informações, né? Então assim, hoje, gente, tem muitas ferramentas que você pode utilizar para melhorar o teu tempo de desenvolvimento, né? Então por isso que nas próximas aulas nós vamos falar sobre essas ferramentas, tá? Cada aula aí nós vamos falar sobre falar sobre ferramenta de mensageria, ferramentas de fila, ferramentas de log, ferramentas de push notificate, ferramentas de autenticação. Então as próximas aulas vão ser muito fortes em cima disso, para você entender tudo que você tem à disposição, tudo que você tem à sua disposição para criar uma aplicação, para desenvolver um software, para fazer algo do zero. Então assim, as primeiras aulas nós vimos ali os objetivos de arquitetura, né? Então onde estamos falando sobre quais são os nossos objetivos, sempre como vamos começar um desenvolvimento que a gente precisa pensar primeiro, tá ali todos os objetivos.
No nosso segundo módulo, nós falamos sobre os padrões de arquitetura, né? Tudo que a gente tem, que é microserviço, né? Que é muito usado hoje, o que é arquitetura baseada em eventos, né? O que é arquitetura baseada em serviços, o que é arquitetura monolítica, arquitetura cliente-servidor. Então nós vimos toda essa camada. Se você não viu, peço que você veja, reveja as outras aulas. E aprendemos tudo como que essa parte funciona, né? Agora, esse próximo módulo, nosso terceiro módulo, vai ser falar sobre ferramentas. Não vamos entrar em detalhe nas ferramentas, tá? Não vamos entrar em detalhe como cada uma funciona, mas simplesmente para vocês conhecerem quais são as ferramentas que temos e o que cada uma faz. Vamos nos aprofundar depois quando a gente entrar na parte de desenvolvimento. Tá? Isso é para vocês começarem a entender todos os recursos que tem disponível hoje para você programar e para você criar uma aplicação e para você ter sucesso no seu desenvolvimento. Então é muito importante, tá? De novo, eu sei que é meio repetitivo, mas vou falar isso de novo. Você tem que entender como funciona todo o ecossistema de tecnologia. Tecnologia hoje é um ecossistema enorme, temos muitas opções, temos muitos padrões, temos muitos serviços, temos muitas ferramentas que podem ser utilizadas ali para o nosso desenvolvimento, e é importante que você entenda cada uma delas para você entender o que você pode usar. Hoje programação é igual um canivete suíço, né? Então a parte de ferramentas é isso. Então você abre, você tem ali, né, uma faca de corte, você tem um abridor de garrafa, você tem ali um saca-rolhas, então você tem várias opções, assim são as ferramentas na área de tecnologia, e você tem que entender como cada uma funciona, porque assim você vai conseguir planejar o seu desenvolvimento. Quando você chegar na parte de programação, você já vai conseguir mensurar o seu desenvolvimento, você vai conseguir entender o que você está fazendo, tá? Por exemplo, quando você começar a programar, vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma tela de login. Puta, você já sabe, ó, tem uma ferramenta pronta ali para fazer a autenticação, vou usar, não vou criar a roda de novo. Puta, aqui eu preciso de uma parte, poxa, né, eu preciso de uma parte aqui que eu vou enviar mensagem para o meu usuário. Ah, para isso tem o WebSocket, então eu vou escolher qual WebSocket que eu vou usar aqui para isso. Ah, eu preciso aqui colocar uma parte aqui onde eu vou ter os meus eventos. Quando o cara finalizar uma compra, eu vou ter que startar várias ações. Opa, eu sei que tem ferramentas aqui de serviço, ou seja, quando um evento acontecer, ele vai disparar várias coisas ali. Então, você tem que entender tudo isso, tá? E quando você começar a entender todo o ecossistema, você sim vai ser um programador e vai conseguir criar aplicações. Então essa é a nossa aula de hoje, uma aula introdutória. Essa semana ainda eu já lanço a próxima aula. Nós vamos começar a falar sobre as ferramentas e o que a gente tem à nossa disposição para a gente arregaçar aí como programador, criar ferramentas incríveis e conquistar o mundo. Eu te desejo aí muita boa sorte e continue assistindo as aulas. Não desanime, não desista. O mercado de TI é um mercado muito grande, muito valorizado e falta muita mão de obra. Um grande abraço e até a próxima aula.